Jesus vai dar a vitória. Amém, irmão? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Olhe para cá, me dê sua atenção. Eu quero ser muito breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Coincidências são eventos que acontecem sem explicação. Não existe uma segurança em coincidências. A Bíblia, ela trabalha com causa e efeito. E as causas ou os efeitos que acontecem por causa da causa do Evangelho, da verdade, das Escrituras, elas acontecem para desenvolvermos aquilo que Deus, Ele tem em nossa vida com certeza e com verdade. Coincidência é a mesma coisa que acaso. São coisas que acontecem sem querer. Em um mundo de possibilidades, acaso e coincidência podem acontecer sem nenhuma base para sustentar. Mesmo assim, nós nos apegamos com essas coisas quando elas acontecem, porque pode parecer, quando nos lembramos do que Deus falou, que aquilo é Deus quem está fazendo. Nós temos este costume falho de querer espiritualizar tudo, achando que Deus, Ele permite coincidências e acasos acontecerem na nossa vida, mas Deus, Ele não trabalha com incertezas. Deus não trabalha com o será. Será que é Deus? Será que é assim? Será que Deus está conduzindo as coisas dessa forma? Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mateus capítulo 10, versículo 30 diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça são todos contados por Deus. Isso não quer dizer que Deus, Ele contou os fios de cabelo que nós temos na cabeça para saber quantos tem. Deus, Ele sabe, por ser Deus, os fios de cabelo que você tem na cabeça, porque tudo em Deus é Deus. Isaías 46, verso 10, a Bíblia diz que Ele anuncia o fim desde o princípio, indicando continuidade na história do passado, no presente e no futuro, antes que as coisas tenham uma conclusão. Deus, Ele já anuncia como vai ser, porque é Ele quem determina todas as coisas. Na causa, o menino chora. O efeito disso é a mãe pegá-lo no colo. Na causa, começou a chover. O efeito disso é que as ruas se encherão de água. O que é causa? É o evento ou a ação que se origina de outra coisa. O que é efeito é o resultado do produto da causa. É Deus quem dita o propósito na história. Todos os termos e os resultados é Deus quem determina de antemão, antes que aconteça. E Ele faz isto por causa da sua soberania. Os seus propósitos são
inalteráveis. E isto não é capricho de Deus, é fruto da sua aprazível vontade. Deus quer assim, Ele determina e as coisas acontecem. A tribulação, ela produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência, esperança. Entre o que um produz no outro, existe um tempo determinado. No tempo de tribulação, Deus está produzindo dentro de nós paciência. E a palavra perfeita que se encaixa no fato de Deus anunciar o fim desde o princípio e o seu propósito ser fruto inalterável do seu aprazível poder, enquanto estamos passando por situações adversas, Deus está produzindo algo dentro de nós. Na tribulação, Ele produz a paciência. A paciência é o efeito do que a tribulação causa. A paciência, a experiência é o efeito do que a paciência causa. A experiência, a esperança é o efeito do que a experiência causa. E tudo é fruto da aprazível vontade de Deus. E nada pode interromper a produção do aprazível propósito e da aprazível vontade de Deus, conhecendo o fim, por sua vontade inalterável, estando determinado. Nós passamos por esta produção para servirmos ao propósito de Deus. Nós passamos por essa produção dentro desses tempos determinados, entre o que uma coisa gera na outra. Deus vai produzindo o seu aprazível, a sua aprazível vontade inalterável dentro de mim e dentro de você, para que quando você esteja aonde Deus Ele vai, aonde Deus Ele quer lhe colocar, você saiba lidar com a situação e com aquilo o que Deus está fazendo, sabendo que é Deus quem está fazendo. Que se você chegou, que se você está, que se você é, e que se você se tornou, você precisa entender é que você está ali para um propósito da aprazível vontade de Deus. Deus não trabalha com coincidências, Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha com produção. É que tem coisas que acontecem na nossa vida amanhã, que nós passamos ontem, que nós colocamos a mão na cabeça e pensamos como pode. Isso está acontecendo hoje. Se Deus fala comigo ontem, isso está se cumprindo hoje. Se eu orei por isto ontem, se daqui a um mês, um ano, Deus cumprir uma promessa na minha vida, eu colocar a mão na cabeça e achar que é coincidência ou acaso, não, é Deus cumprindo os seus propósitos na sua vida. E quando você estiver, você saberá como agir, como se comportar, você saberá o que fazer, você saberá o seu lugar, você saberá aonde pisar, como pisar, medir as palavras, saber que o tesouro dentro desse vaso de barro é para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Davi chama Mefibosete, e quando
Mefibosete chega, ele se prostra e diz: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Davi em outro momento já ouviu esta expressão. Quando ele foi enfrentar Golias. A Bíblia diz que Golias vinha se aproximando de Davi, e Davi ele vinha se aproximando de Golias. Quando Davi chega perto de Golias, Golias diz: porventura sou eu um cão, para tu vires a mim como paus? Davi já ouviu essa expressão? Parece coincidência? Parece acaso? Está se repetindo aquilo que eu ouvi há anos atrás? Não, é aprazível, propósito de Deus. No Salmo 139, verso 16, a parte A, Davi disse: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Sabe por que Davi viu Mefibosete? Porque Deus viu Davi. Davi viu Mefibosete porque Deus viu Davi. No capítulo 9 do segundo livro de Samuel, Davi é rei, está sentado na cadeira do meio, e todos que sentam ao seu redor lhe prestam continência e reverência. Davi está do outro lado da mesa com uma coroa na cabeça, e agora ele é rei. Quando ele enfrenta Golias, era um franzino de 17 anos de idade, que estava em missão levando pão para os seus irmãos no campo de batalha, mas que já tinha recebido o óleo da unção na cabeça. Era o homem segundo o coração de Deus. Enquanto Davi enfrenta Golias e ouve de Golias a palavra cão, Davi está sendo gerado. Deus está produzindo em Davi a sua aprazível vontade. Mais tarde, Davi estaria do outro lado da mesa, mas até que ele chegasse do outro lado da mesa, Deus estava produzindo nele a sua aprazível vontade e os seus aprazíveis propósitos. A caverna de Adulão, fugindo de Saul, fugindo do seu filho Absalão, que queria usurpar o trono, era Deus. Entre a tribulação e a experiência, entre um tempo determinado de uma coisa ou outra, produzindo em Davi, para que os seus propósitos se cumprissem. E quando Davi estivesse do outro lado da mesa, ele soubesse lidar com a situação, porque se Deus não tivesse visto Davi, Davi não veria Mefibosete. Se Deus não tivesse produzido em Davi o seu coração, porque o homem segundo o coração de Deus, ele tinha o coração de Deus. Mas o nosso problema é que hoje em dia nós temos muitos homens de Deus sem Deus, mas o homem segundo o coração de Deus tem o coração de Deus, está sendo gerado por Deus. Ver Mefibosete porque Deus lhe vê, e Deus não lhe vê quando é rei, Deus lhe vê quando era um menino, por trás das ovelhas malhadas, o menor da casa, a quem ninguém dava absolutamente nada por ele. Deus não vê alguém quando alguém é alguma coisa, Deus vê alguém quando alguém não é nada, porque Deus não chama o que é como se já fosse, Ele chama as coisas que não são como se de graça. Vou repetir: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Não está, mas Deus já vê estando. Não é, mas Deus já vê sendo. Não prega, mas Deus já vê pregando. Não canta, mas Deus já vê cantando. Não é rei,
mas Deus já vê com uma coroa na cabeça. Não é pastor, mas Deus já vê com o cajado e a vara na mão, apacentando as ovelhas. Vou liberar uma palavra para quem tem glória na boca para dar. Deus acredita em você mais do que você mesmo. Deus acredita em você mais do que você mesmo. Eu vou falar pela terceira vez, baseado nessa palavra profética. Deus acredita em você mais do que você mesmo. E para quem é o Mefibosete? Para quem? É como Davi está por detrás da malhada, porque na igreja é tempo para Deus. A gravata está bonita, combinando com o lenço, não quer dizer nada. Dentro do quarto com a porta fechada, é tempo com Deus. O resultado só acontece aqui, no campo missionário, quando nós dobramos os joelhos e passamos tempo com Deus. O pastor não lhe vê, a missionária Esté não lhe vê, o pastor Caleb Muniz não lhe vê, a irmã Carla Muniz não lhe vê, presbítero Álvaro Teixeira não lhe vê, diaconisa Leonísia da Rocha não lhe vê, mas o Deus de Davi, o Deus de Davi, ele tem 7 olhos como que de fogo, e nada fica nu, e nada se esconde aos seus olhos, tudo é nu e patente aos olhos de Deus. Deus está vendo você enquanto você trabalha, Deus está vendo você enquanto você canta dentro de casa, varrendo a casa. Deus contempla você quando dobra os joelhos dentro do quarto para orar e dizendo: Deus, o que mais eu preciso fazer para chamar a sua atenção? Deus está lhe vendo, porque amanhã, quando Ele lhe colocar para ser e para fazer, você vai ver o que é certo e valorizar, e o que é errado você vai pegar pela peca e jogar lá no mundo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principado e potestade. O pecado não vai ficar. É por isso que Jesus hoje, Ele está preparando Davi dentro da igreja, para quando ver Mefibosete, ainda que Mefibosete seja aleijado, vai fazer Mefibosete se assentar na cadeia. Deus está produzindo em você o seu propósito, a sua praçância, a sua prazível vontade. Deus está produzindo em você o que Ele vai cumprir amanhã, e não é coincidência, não é acaso, é uma certeza que o céu está estabelecendo. Deus precisa preparar você hoje para amanhã, no lugar certo, você fazer o que é certo, não no lugar certo, está fazendo o que é errado, porque hoje invertemos a ordem, estamos no lugar certo, fazendo a coisa errada, mas estamos no lugar errado, tentando fazer a coisa certa. E amanhã, depois da produção dos propósitos de Deus, você vai fazer a coisa certa no lugar certo, e ainda que esteja com o pé dentro da Babilônia, do Egito ou no mundo, as suas vestes que são lavadas no sangue de Jesus, o óleo que não falta na sua cabeça, você vai produzir. Você vai pegar na mão de alguém perto de você, catuca alguém perto de você e diga para Deus: lhe viu, para amanhã você vê Mefibosete. Deus lhe viu, para quando Ele cumprir o propósito amanhã, a sua vontade amanhã, você valorizar o que Deus Ele vai fazer na sua vida. Cão para Golias é elogio, mas Mefibosete é filho da aliança. Cão, quem é cão? Mas quem é filho da aliança tem que se assentar na mesa, e nós estamos tirando da mesa quem é da aliança, estamos sentando os cães. Vou liberar a palavra. Deus vai arrancar os cães da mesa e vai trazer quem é de aliança para se assentar, para cumprir o seu propósito.
casa, mesa e aliança. É onde esse texto ele permeia. Deus fala com Samuel: levanta, enche o chifre de azeite e vem. Aonde? A casa de Jessé, o belemita, porque eu já tenho provido um rei. No verso 6 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, temos a frase: entrando eles aonde? Entrando eles aonde? Na casa de Jessé. Eles entram dentro da casa de Jessé. Primeiro, casa. Segundo, eles se assentam ao redor da mesa. Terceiro, eles fazem aliança. Na casa de Jessé, sentado na mesa, eles fazem aliança. Quando entram na casa de Jessé, o belemita, passam os filhos mais belos de Jessé. Deus não tem prazer em nenhum deles. Acabou-se os mancebos, disse Jessé. Ainda falta um menino, o menor. Está onde? Por detrás das malhadas, das ovelhas desprezadas, cuidando delas como se fosse sua. Deus dava brada na boca do profeta para dizer: ninguém se assenta à mesa até que ele chegue. Davi não tem lugar na mesa. Davi come da porta para fora, agarrado com as ovelhas. Mas Deus está produzindo em Davi a sua aprazível vontade. E ninguém se assenta à mesa até que Davi chegue. Quando Davi chega, todos se assentam na mesa. E Deus faz aliança com Davi. O óleo da unção é derramado sobre a sua cabeça. Casa, mesa e aliança. Deus fez a aliança com Davi, sentado na mesa, dentro da sua casa. Anos mais tarde, Davi é rei, está dentro da sua casa, sentado na sua mesa, e se lembra de uma aliança que ele fez com o seu irmão Jonatas. Olha para um lado e para o outro e grita: tem alguém da casa de Saul para que eu use de beneficência com ele? Davi tem casa. Davi está sentado na mesa. Do outro lado, na casa de Jessé, Davi não tem lugar na mesa. No seu palácio, Davi se assenta na cabeceira da mesa, porque a mesa é sua, porque a cadeira foi Deus quem lhe colocou dentro da sua casa, sentado na mesa. Alguém diz: tem um Ziba, chama ele. Tem alguém da casa de Saul? Tem um. Qual o nome dele? Mefibosete. Mas ela é já de ambos os pés e mora em Lodebar. Lodebar. Até hoje ela foi injustiçada. Lodebar, conhecido como Debir, em sua fronteira as pessoas adoravam a outros deuses. Por isso passou a ser conhecida como cidade, lugar do silêncio, do caos, infrutífero, desértico, seco. Mas Lodebar fica nas regiões de Gileade, e Gileade significa monte da aliança. Eu não sei quem vai pegar isso aqui. Gileade significa monte da aliança, e Lodebar fica em Gileade. Lodebar não é o que falam, porque quando Maquir ele vai socorrer Davi, Maquir leva colchões, Maquir leva lençóis e muitos mantimentos. Se Maquir mora em Lodebar e cria Mefibosete ali, e se Lodebar é uma terra seca,
Como é que Maqui tem condição de ajudar Davi dessa forma? Quando Davi está ajudando, está correndo de Absalão. Lodebar não é o que todo mundo está dizendo. Por quê? Porque Lodebar fica no monte da aliança. E Mefibosete está morando no lugar da aliança. Eu não sei quem vai pegar isso aqui, mas aliança é um acordo sem falha. Vou repetir: aliança é um acordo sem falha. Aliança é um acordo sem defeito. E quem está procurando Mefibosete para fazer aliança não é qualquer um, é o rei. E eu vou liberar uma palavra: toda aliança feita na guerra, ela se cumpriu em um período de paz. Nenhuma aliança foi feita no período de paz. Toda aliança, ela é feita nos períodos de guerra. Enquanto Davi está fugindo de Saul, Jonatas corre para conversar com ele, e eles fazem aliança. Enquanto isso aqui é para quem tem glória a Deus e gosta de Bíblia. Davi faz aliança com Jonatas, e Jonatas com Davi. Davi diz para Jonatas: se eu morrer, cuida das minhas coisas. Jonatas: deixa comigo. Jonatas fala: se eu morrer também, cuida das minhas coisas. Davi diz: pode deixar comigo. Eles apertam a mão em uma aliança sem falhas e sem defeito. E quando o rei, ele faz aliança com o homem, a sua aliança não tem falhas e nem defeitos. Ainda que você fale, ele que não pode negar a si mesmo, ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre o seu pra... Isso aqui era para estar com as duas mãos lá em cima. No terceiro andar para lá. Não levantou a mão, fodera, deixa. Levanta as duas mãos, porque uma é pouca. O período de guerra que você está enfrentando, é nesse momento de dor que Deus marcou um encontro com você para dizer: dobra o joelho e faz aliança comigo. Porque quando o período de paz ele chegar, a minha aliança é um acordo perfeito que não tem fim. Ele cumpre no céu, na terra se arrebenta tudo. Pega na mão de alguém perto de você, pega na mão de alguém perto de você e diga para ele: aliança na guerra. Pega na mão dele, balança ele, por favor, chacoalha ele bem bonito. A irmã Rosa me disse que eu fiquei foi bonito com esse cabelo. Ela falou assim: isso aí é cabelo de pregador. Aí hoje eu estou me sentindo pregador. Balança ele para dizer: aliança na guerra vai se cumprir no período de paz. Vou liberar a palavra: o período de paz está chegando. A aliança que foi feita na guerra, enquanto você chorava, enquanto você sofria, assim diz o Senhor na minha boca: o período de paz está chegando, e a minha aliança, que não tem falha, vai se cumprir. Quem tem mão para levantar e glória na boca para dar, eu vou lhe dar 30 segundos para dar glória a Deus. Jeremias no capítulo 8 ele grita: acabou-se o bálsamo de Gileade, acabou o bálsamo, mas o dono do bálsamo ainda está aqui. Não tem mais médicos em Gileade, não tem mais médicos em Gileade, mas os médicos dos médicos, que faz aliança na guerra e cumpre no período de paz, ele ainda está aqui, e ele não falha. Aliança na guerra vai se cumprir no período de paz. Mefibosete está em Lodebar, que até hoje foi negligenciada. Ele está no monte da aliança. Lá vai eu lembrar de Elias. Eu não sei porquê, pro mói do que. Está parado no zimbro, do zimbro faz carvão, carvão faz fogo.
quer parar, mas está no culto, vai parar nunca. Vai para Horebe, o monte da aliança, aonde Deus casou com Israel. Israel que é amada do amado, a igreja que é amada do amado chamado Jesus. Ele na Santa Ceia, é diácono Edson, e é chamado de presbítero, é profético. Na Santa Ceia, diácono Edson, a Bíblia diz que Jesus pegou o pão, pegou o vinho. Na última Santa Ceia, diaconisa Patrícia. E por que na última Santa Ceia? Porque depois dessa Santa Ceia ele seria crucificado. Então nós entendemos que o período ele era de guerra, na guerra. Jesus pegou o pão e abençoando diz: tomai e comei, este é o meu corpo. E semelhantemente tomando o cálice disse: bebei dele todos, porque esse é o sangue da nova aliança. E vocês não beberei do fruto da vide. Que fruto da vida é esse? O fruto da vide, da árvore que estava no centro do Éden, aleluia, e foi protegida para que Adão não comesse dela e vivesse eternamente do pecado. Vocês não comerão do fruto da vide até que eu os veja de novo, até que vocês estejam comigo de novo. Aonde? No reino do meu Pai. Na guerra ele fez aliança: tomai e comei, este é o meu corpo. Mas quando a trombeta tocar, ele fez aliança na guerra, mas a trombeta vai tocar, e ele virá do céu com grande alarido, com voz de arcanjo, com trombeta e grande glória, e ele arrebatará a sua noiva, que está com suas vestes lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. Pega na mão de alguém perto de você. Era para ter levantado a mão para dar glória a Deus. Balança ele para dizer: sofre a tribulação aqui, porque está chegando o dia da paz, está chegando o dia da eternidade no céu. E lá não tem morte, lá não tem choro, lá não tem ranger de dente, lá não tem funeral, lá só tem glória. Aleluia. Hosana nas alturas, hosana ao profeta que Deus enviou. Glória ao Filho de Deus. Só quem vai desfrutar desse momento de paz, só quem vai desfrutar desse momento de paz, levanta a mão para o céu para dar glória para Jesus. Porque o céu ele sabe o tanto que estamos sofrendo, padecendo, lutando. Estamos fazendo aliança no tempo de tribulação, no tempo da guerra. E essa aliança, ela não tem falha. Se não colhermos aqui na terra, nós vamos colher lá no céu. Porque Jesus ele é fiel. Sobre a sua, ele pode todas as coisas. Ele só não pode fazer uma coisa: o que? Negar-se a si mesmo, porque ele é Deus e vela sobre a sua palavra para cumprir. Estamos na guerra, o Irã contra Israel, os Estados Unidos fez aliança com Israel, a China quer entrar no negócio, a Rússia está conversando com o Irã. Fica tranquilo, é o princípio das dores, mas ainda não é o fim, e ainda indica tempo. Como assim? Está acontecendo guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Jesus não vai voltar para Israel, Jesus vai voltar para arrebatar uma igreja. Israel passará pela grande tribulação. Por quê? Porque não reconheceram Jesus como o Filho de Deus. Depois da grande tribulação, dos 3 anos e meio, que o anticristo quebrar o acordo que fez, sentando-se na cadeira do meio do terceiro templo que será reconstruído, profanando e exigindo adoração a ele, Israel fugirá para os montes. E Deus já estará preparado para guardar Israel.
das ameaças das nações. E quando no Armagedon, 7 anos depois, todas as nações mirando os seus fuzis para Israel, vai acontecer a segunda vinda. E essa segunda vinda, capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, acontecerá a segunda vinda. Que vinda é essa? É a vinda que Jesus virá com poder e grande glória, e a igreja estará ao lado de Jesus, reinando como reis e sacerdotes. E Zacarias no capítulo 13 e capítulo 14, ele diz que Deus pisará com os seus pés no Monte das Oliveiras, e o monte se abrirá como um portal, e Israel entrará. E aí o Cordeiro de Deus grita: eis aí a multidão dos que sobem para participar das bodas do Cordeiro com a igreja. Mas enquanto isso, a igreja estará reinando com Jesus para todos sempre, porque a aliança, ela vai se cumprir quando a trombeta. Levanta a mão para adorar só quem crê nesse dia. Levanta a mão para adorar quem crê nessa verdade. Levanta as duas, porque uma é pouca para adorar, porque vai tocar. Jesus vai voltar. Precisa